Olá, eu me chamo Clara Sobreira e vim até aqui conversar com você sobre o nosso trabalho de terapêutica médica pelo professor Tiago. O nosso trabalho é tabaco e seus derivados e é composto por mim, pela Júlia, pela Larissa Lima, pela Luísa Carolina, pela Maria Tereza e pela Paula Letícia. Nós somos alunas da medicina da PUC Betim e estamos no quinto período. Então, para a gente entender um pouco mais do tabagismo, é importante entender a sua origem e sua história. Portanto, ela é originário dos Andes bolivianos. No século XV, ele começa a ser comercializado e difundido para todos os continentes. Já no século XVI e XVII, é usado exclusivamente para fins terapêuticos e com o avanço do capitalismo, há um aumento da sua produção e comércio, né, e consumo, e assim o tabaco começa a ser usado para outros fins. Já na época de ouro de Hollywood, o tabagismo está relacionado à sensualidade, ao poder de atores e de atrizes, e a empresa e as indústrias, né, que mexiam com o tabaco, elas começam a usar o marketing, o lobismo, para que as pessoas comecem a consumir cada vez mais esse produto. Estou falando um pouco sobre farmacocinética e farmacodinâmica dessa droga. A nicotina ela é absorvida rapidamente do cigarro fumado, ao entrar na circulação arterial é rapidamente distribuída pelos tecidos do corpo e atingindo o cérebro no intervalo de 10 a 19 segundos. A nicotina é imediatamente absorvida pelo sistema respiratório, pelas mucosas orais e pela pele. Por ser uma base relativamente forte, a sua absorção pelo estômago é limitada. A absorção intestinal, por sua vez, é mais eficiente. A nicotina do tabaco de mascar, né, para mascar, ela é absorvida mais lentamente do que a inalada, possuindo, então, uma maior duração de efeito. A cotinina é metabolizada e excretada pela urina. A meia-vida, né, da nicotina é mais ou menos de 2 horas. A nicotina, portanto, a nicotina se liga, né, a receptores colinérgicos nicotínicos e são exemplos típicos de canais iônicos regulados por ligantes, havendo 3 classes principais: as musculares, as ganglionares e a do sistema nervoso central. A administração crônica da nicotina leva ao aumento substancial do número de receptores niconíticos de acetilcolina, o que pode representar uma resposta adaptativa à dessensibilização prolongada desse receptor e que, por sua vez, leva à dependência e ao vício. Falando um pouco sobre os efeitos, né, da nicotina, ela pode ocorrer tanto no sistema nervoso central como no sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, a propriedade de causar efeitos eufóricos ou prazerosos e dessa forma atuaria sim como reforçadores positivos, decorrente da ativação do sistema dopaminérgico mesocorticolímbico, parte do sistema de recompensa, que o principal, né, é o sistema que é o sistema límbico. Já o sistema nervoso periférico, há efeitos na função cardiovascular em decorrência da estimulação simpática. Esses efeitos vai ter um aumento da frequência cardíaca, contração miocárdica e da pressão arterial, além de uma vasoconstrição coronariana. Bom, pessoal, então falando aí um pouco agora sobre os aspectos da dependência do tabagismo, a gente precisa classificar elas em 3 tipos. A física, que vai estar ligada literalmente aos sintomas físicos do indivíduo, né, relacionados aí à síndrome da abstinência. A dependência psicológica, que vai estar aí ligada às sensações de apoio em momentos de estresse, solidão, ameaça, e a incondicionamento, né, que é quando o indivíduo ele passa a associar o tabagismo a outros tipos de hábitos, como o de acordar e fumar junto com o café da manhã, após as outras refeições, beber, então tudo isso vai influenciar aí nessas questões da dependência. Falando um pouquinho sobre os danos, a gente sabe que o tabagismo por si só já é considerado uma doença, né?
é responsável aí por 5,4 milhões de óbitos anuais no mundo. Então, a gente observa aí a gravidade dessa doença. A gente sabe que é um fator de risco para câncer enorme, para doenças cardiovasculares, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, doenças vasculares cerebrais, doenças pulmonares em crianças. Então, todas essas doenças estão associadas, né, ao tabagismo aí como um fator de risco. E frente a isso, a gente percebe que na década de 70, a partir da década de 70, e só depois, em 85, a gente tem aí a institucionalização de medidas públicas, né, para o controle aí dessa doença, né, desse mal que é o tabagismo. E aí, hoje em dia, a gente tem aí, né, com a criação em 1986, o Programa Nacional de Combate ao Fumo, pelo Ministério da Saúde, através do INCA, que vai ter como objetivo reduzir a prevalência de fumantes, né, e, consequentemente, a mortalidade desses indivíduos. As ações vão ser ações educativas, na atenção à saúde, né, como a gente está vendo, é um problema de saúde pública, vão ter adoção e cumprimento de medidas legislativas aí, assegurar isso. Aqui a gente tem exemplos, né, de algumas campanhas, e aqui a gente tem as medidas recomendadas pela OMS. Então, a gente vê aí um movimento, né, vários movimentos com o intuito de interferir nessa rede que é o tabaco. Então, a gente vai ter o aumento dos impostos, a publicação de pesquisas sobre o malefício do fumo, a adoção de rótulos de advertência, a proibição de propaganda, a proibição do fumo em locais públicos, programas de educação, de controle nas escolas, além de terapias de reposição de nicotina. Bom, no nosso trabalho, a gente consegue concluir, então, que nós temos um alto índice de morbidade e mortalidade na sociedade associado aí ao tabaco, ao tabagismo. Temos mais de 200 mil mortes prematuras no Brasil por ano. Temos um alto gasto econômico, né, relacionado aí a esses custos de assistência, principalmente relacionados aí à saúde pública, considerado um problema crônico, cujo tratamento deve ser valorizado e deve fazer parte da rotina de atendimento na atenção primária. E, além disso, a gente vê aí a necessidade de educar profissionais da saúde e a população em geral acerca dessa patologia que já é considerado por si só o tabagismo. Essas são as nossas referências e muito obrigada pela atenção.